Logo TRE, composto pelo círculo celeste, com 27 estrelas brancas, polígono amarelo e faixa verde recortados da bandeira do Brasil. Imagem cinza ao fundo, escrito: aguarde, em instantes iniciaremos a nossa transmissão. Informações descritas no canto inferior da tela, barra azul. 63ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE do Amapá, em 15 de setembro de 2023. Imagem ampla do plenário, assentos pretos do lado direito e esquerdos vazio. Ao meio, corredor sem movimentação. Desembargadores acomodados em seus lugares. Ao fundo, parede amadeirada do tribunal. Atrás da tribuna principal, 2 bandeiras, ao lado direito e ao lado esquerdo, e 2 telões ao lado direito e ao lado esquerdo. Boa tarde a todas. Na tela, o desembargador João Lages. Sexta-feira. Ele é um homem de pele clara, cabelos pretos, usa óculos, Sessão Judicial do Tribunal Regional veste Eleitoral, toga preta e participa da sessão Tribunal da presencialmente. Democracia e da Imagem Cidadania. ampla do plenário. Desejo boas-vindas a todos vocês que estão Na conosco, tela, o inclusive desembargador João virtualmente, Lages. Para esta sessão. E temos aqui a presença da grande maioria dos membros do Tribunal Regional Eleitoral em modalidade presencial. Estão aqui o corregedor Carmo Antônio, corregedor eleitoral, está o juiz da classe dos juízes federais, doutor Anselmo, da classe dos juízes de direito, doutora Tina, e da classe do jurista, doutora Paola e doutor Rivaldo. E nos acompanham virtualmente o doutor Paulo Madeira, que é da classe dos juízes de direito, o doutor Juscelio Fleury, que é da classe também dos juízes federais, e temos a presença do nosso procurador regional eleitoral, doutor Milton. Presencialmente também o doutor Luciano Del Castilho. Seja muito bem-vindo, doutor. A OAB sempre essa instituição essencial a funcionamento da justiça, né? A casa é sua. Na tela, o desembargador João Lages. Eu peço só uma compreensão, doutor Castilho, porque eu tenho hoje aqui eu vou inverter a pauta, eu vou começar pelo número 3, para liberar o juiz Juscelio Fleury, que ele está vinculado num julgamento deste processo que eu anuncio o pregão. Mas, antes disso, eu submeto aos ilustres pares a ata da sessão anterior, dando-a por aprovada se não houver nenhuma objeção. Ata aprovada. Vamos aos julgamentos. Item 3 da pauta é o embargo de declaração na prestação de contas eleitorais número 060-1599 de 2022. Origem é Macapá, relator é o juiz Rivaldo Valente, o embargante é Adriano Renan Ferreira Trajano de Souza, e o embargado é o Ministério Público Eleitoral. Ilustre relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares. Imagem ampla do plenário. Ilustres advogados presentes e que nos assistem pelo canal do YouTube, boa tarde. Trata-se os autos de embargo de declaração opostos por Adriano Renan Ferreira Na tela, Trajano, o juiz Rivaldo Valente. Ele é um homem de pele clara, cabelos grisalhos, usa óculos, barba cerrada, está vestindo camisa e gravata cinza, toga preta, participa da sessão presencialmente e está sentado em frente ao seu notebook. O julgamento foi contraditório ao considerar a não apresentação de prestação de contas parciais como irregularidade grave o suficiente para ensejar a desaprovação das contas, na medida em que a decisão embargada não seguiu o entendimento dos precedentes fixados pelo TSE e do próprio Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, os quais decidiram, em casos similares, pela aprovação com ressalva das contas. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, para fim de suprir a contradição alegada e, consequentemente, reformar a decisão. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões aos embargos, pugnando pelo não conhecimento dos declaratórios e pela aplicação da multa disposta no artigo 275, parágrafo 6 do Código Eleitoral, por considerar os embargos manifestamente protelatórios. É o relatório, senhor presidente. Vossa Excelência pode Imagem ampla do plenário. Não tem a sustentação oral, o embargante também não se habilitou. Pode prosseguir no voto. Presidente, na aqui tela, o caso, o juiz Rivaldo Valente. O embargante, ele suscita a existência de suposta contradição a ser eliminada no acordo embargado, afirmando que este, ao considerar a não apresentação de prestação de contas parcial falha grave, não teria observado a jurisprudência do TSE e do TRE e de outros tribunais. Aqui o caso é bem simples, senhor presidente, não há contradição, nenhum vício a ser sanado, está querendo realmente discutir o julgado,
e, não havendo fundamentação nos embargos suficiente que corresponda ao vício apontado, é o caso de não vislumbro para conhecimento desse embargo, senhor presidente. E, da mesma forma, também não vislumbro o caráter protelatório e voto pelo não conhecimento do presente embargo, senhor. Pelo não conhecimento. Está todo mundo de acordo? Na tela, o desembargador João Lages. Eu vou pedir vista desse processo. Quero analisar um ponto Na tela, dele que o me juiz interessa. Anselmo. Tribunal Na tela, o Eleitoral, desembargador João Lages. por maioria... Imagem ampla do plenário. Não, vamos fazer diferente. Vamos fazer assim. Na Tribunal, tela, o desembargador João Lages. após o voto do relator pelo não conhecimento... Carmo, você vota pelo não conhecimento também? Eu inicialmente... Imagem ampla do plenário. Se o doutor Juscelio Fleury trouxer algo distinto, ainda está em julgamento, eu voltarei. Mas, inicialmente, eu estou acompanhando o relator. Perfeito. Após o voto do relator pelo não conhecimento... Na tela, o desembargador João Lages. Pelo juiz Carmo Antônio, pediu vistas o doutor Juscelio Neto e os demais aguardam. Doutor Juscelio, muito obrigado, doutor Juscelio, pela participação, tá bom? Até uma próxima e bom final de semana. Eu que agradeço, presidente, e eu já me comprometo a trazer esse pedido de vista na próxima sessão. Na tela, o juiz Anselmo Gonçalves. O ponto de Ele é divergência um homem de meu pele clara, em barba relação à questão cerrada, do veste uma conhecimento. camisa branca, Porque terno havia preto e participa discussão da minha sessão de entre, forma híbrida. quando na última composição, eu e o Gilberto entendíamos de questões diferentes. E aí o tribunal havia superado o meu posicionamento adotando o posicionamento do Gilberto. Né, os membros que ainda compunham a corte naquela época, acho que ainda se lembram. Acho que até o Rivaldo compunha Rivaldo. E aí é uma questão relacionada ao conhecimento. Mas por isso que eu pedi vista, para poder fazer uma consulta na jurisprudência do TRE para ver se ele continuou seguindo o posicionamento do Gilberto. E aí eu trago É que eu lembro que no plenário. início, quando Na Vossa tela, Excelência, o desembargador naquela outra legislatura, na outra João Lages. composição, que eu não estava aqui, que era o desembargador Rômulo presidente, Vossa Excelência sustentou brilhantemente pelo não conhecimento desses casos, e parece que é isso que o relator está fazendo, não conhecendo, né? Então, ele está seguindo, na verdade, mas o relator está seguindo... A seguindo... questão que eu coloco é que eu era voto vencido naquela época, e o tribunal vinha falando diferente, eu era o único que votava nesse sentido. Na o tela, tribunal o votava juiz junto com o Anselmo Gilberto Gonçalves. pelo conhecimento. Mas por isso que eu pedi vista para poder analisar e ver a evolução da jurisprudência, só para ver essa questão, na próxima sessão eu já trago o voto vista. Perfeito, tá bom então. Na tela, Então, vamos o desembargador ao João item... Lages. Doutor Luciano, Vossa Excelência se importa de deixarmos o primeiro para o último? Porque o último é segredo de justiça, né? Vossa Excelência tem algum compromisso? Porque se tiver, eu já pauto agora. Porque os outros serão bem rápidos, tá bom? Prometo que serão bem rápidos. Perfeito, então vamos chamar em julgamento o item 2 da pauta, é a prestação de contas eleitorais número 060-1564 de 2022, origem é Macapá, relatora a juíza Paola Santos, interessada é Rubivá da Silva Nobre. Ilustre relatora com a palavra. Excelentíssimo senhor Imagem presidente, ampla do plenário. ilustres pares, doutor Procurador Regional Eleitoral, advogado aqui presente, doutor Luciano, aos que nos acompanham pelas redes sociais, especificamente o canal de YouTube. Na tela, a juíza Paola Santos. Boa tarde a Ela todos. é uma mulher de pele Cuido dos clara, autos de cabelos prestação de castanhos, contas, está de vestindo uma Rubivá da blusa Silva branca, Nobre, toga preta, candidato ao cargo de participa deputado da sessão estadual pelo presencialmente, Partido está sentado em Socialista frente ao seu Brasileiro, notebook. PSB, referente à aplicação de recursos na campanha das eleições de 2022. O NACEP sugeriu a desaprovação das contas em razão da não comprovação da devolução de sobras de campanha no valor de R$ 5.000 e da não apresentação de comprovante de assunção de dívida de campanha no valor de R$ 20. O Ministério Público Eleitoral destacou que o candidato efetuou gasto com locação de veículo no valor de R$ 3.000, pagos a Rodoval da Silva Nobre, parente do prestador de contas, o que seria indício de irregularidade. Pontuou ainda que a despesa de R$ 14.000 com aquisição de combustível por meio de tickets não seria regular, na medida em que impossibilita a fiscalização do gasto. Frisou que o candidato não registrou carreata e que nos relatórios de carros usados em campanha apresentados, que apontam o quantitativo de litros de combustível utilizado em cada semana. Constam, além do automóvel alugado, outros 12 veículos, aos quais não foram registrados como cedidos à campanha ou como receita estimável. Acrescentou que também não houve registro de motoristas. Afirmou que houve um gasto de R$ 53.500,
oriundo dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com material impresso, para o qual foram apresentadas somente notas fiscais, o que não seria suficiente para a comprovação. Asseverou que houve sobra financeira de outros recursos de R$ 20, sem a juntada do respectivo comprovante de recolhimento do valor. Ao final, opinou pela desaprovação das contas e determinação de restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 72.500. É o relatório. Com a palavra, o Ministério Na tela, Público Eleitoral. o desembargador João Lages. Obrigado, excelentíssimo Na tela, senhor presidente. o representante do Ministério Excelentíssima Público, senhora Dr. relatora, Milton excelentíssimos Santos. senhores julgadores. Ele é um homem de pele clara, cabelos presente prestação pretos, de contas, usa óculos, o barba MPE cerrada, entende que, veste uma camisa há branca, irregularidades gravata em preta, relação à toga comprovação de preta, gasto com está combustível sentado em e frente ao seu publicidade por notebook e material participa impresso. da reunião Em relação ao gasto com presencialmente. combustível, Atrás de si, a parede chamou amadeirada do atenção tribunal com a ao bandeira do Ministério Brasil. Público a questão que a alocação do único veículo declarado foi feita por um parente do prestador de contas, no valor de R$ 3.000. Isso por si só não é uma irregularidade, mas denota uma maior atenção na análise desse tipo de serviço. Então, observa-se que para o fornecimento desse único veículo informado, declarado na prestação de contas, o requerente ele gastou o valor de R$ 14.000 de combustível adquiridos ainda por meio de tickets. De modo que a própria aquisição por meio de tickets, na visão do MPE, já impossibilita saber qual o destinatário final desse combustível. Mas o caso em questão vai mais além, porque o próprio prestador juntou posteriormente relatório denominado de carros usados em campanha. Todavia, esse relatório apresenta, além do veículo utilizado pelo parente do prestador, o senhor Rodoval, mais 12 veículos cujos termos de cessões não constam nos autos. O que denota algumas conclusões, que são as seguintes, que há veículos reconhecidos pelo próprio prestador de contas que foram utilizados, mas cuja receita estimável não foi considerada na prestação de contas, e também o uso indevido o pagamento de combustível para veículos que não estavam vinculados à campanha, pelo menos não formalmente. Outro sim, um problema que assola essa alocação desses veículos, tanto o declarado quanto os não declarados, é que todos não há indicação do motorista que o utilizou, que prestou tal serviço durante a campanha. Tal razão, o MPE entende que é necessário a devolução ao erário do valor de R$ 14.000. No que diz respeito à publicidade com material impresso, observa-se que o requerente juntou de uma maneira, comprovou a prestação desse serviço de uma maneira ineficiente, só com a apresentação de meras notas fiscais. Entende o Ministério Público que tais serviços devem ser comprovados por meio de juntada de outros elementos que comprovem a efetiva aquisição do material informado, tais como amostra digitalizada de materiais legíveis, fotografia digitalizada, quando não se puder digitalizar o material, elementos que estão no próprio manual de prestação de contas do TSE. Por tal razão, também o recurso utilizado para adquirir tal insumo no valor de R$ 53.500 deve ser devolvido ao erário. No mais, também o MPE ressalta as próprias impropriedades ressaltadas pela unidade técnica desse TSE em relação às sobras de campanha e dívida de campanha que não foram devidamente corrigidas pelo prestador de contas. Assim, o Ministério Público opina pela desaprovação de contas em tela e pela devolução do valor de R$ 72.500 ao erário. É a manifestação, excelência. Devolvo a palavra à relatora. Imagem ampla do plenário. Obrigada, presidente. Na tela, juíza conforme Paola relatado, Santos. O NACEP ele sugeriu a desaprovação, tendo em vista a ausência de comprovação de valores relativos à sobra de campanha e de assunção de dívida, no valor total de R$ 5.020. O que resta esclarecer aqui é que o candidato ele trouxe aos autos os comprovantes de pagamento das guias de recolhimento, emitidas no valor de R$ 20, e ainda esclareceu que o montante de R$ 5.000, na verdade, ele foi um recebimento de outros recursos e foi lançado por equívoco na conta de fundo de financiamento de campanha. Então, acerca dessa inconsistência, verifica-se no extrato que consta nos autos
que houve o depósito na conta de campanha do referido montante por meio de transferência bancária e que também houve o pagamento de serviços de campanha pelo candidato com esse valor. Então, dessa forma, eu entendo que está devidamente comprovado os gastos e, assim, eu afasto as irregularidades apontadas pelo NACEP. Com relação à suposta impossibilidade de aquisição de combustível por meio de tickets, o que a gente reiteradamente já vem colocando nessa corte é a inexistência de qualquer vedação da norma nesse sentido. Tá? Então, a despesa ela foi devidamente elencada no extrato da prestação de contas e foi comprovada por documentos fiscais, havendo, então, ajuntada tanto do comprovante de pagamento pela instituição bancária, como extratos bancários com a origem do recurso, né, e a destinação inequívoca do valor que foi despendido. Quanto à locação de veículo, o fato de ser de propriedade de parente do candidato, o que se destaca aqui, que a própria orientação do Tribunal Superior Eleitoral, é que a contratação de parente por si só, conforme o doutor procurador colocou, ela não conduz à rejeição das contas, né, tampouco caracteriza o gasto como irregular. Então, o que se deve observar diante dessas situações é que se os preços praticados eles estão de acordo com o que está sendo aplicado no mercado, né, e foi o que se verificou no presentes autos. Sustentou ainda a Procuradoria Regional Eleitoral que o candidato teria empregado uma quantia vultuosa com aquisição de material impresso, sem, contudo, ter comprovado a efetiva realização das atividades, né, já que ele juntou tão somente notas fiscais. E o que a gente vê na norma é que ela também não exige, além do documento fiscal, outro documento. Pelo contrário, ela permite que haja uma complementação, através de outros documentos. Então, por essa razão, eu voto pela aprovação com ressalva das contas de Rubivá da Silva Nobre, como voto. Imagem ampla do plenário. Eu acompanho, senhor presidente. Relatora, juiz Carmo Antônio. Eu acompanho, Lúcia, relatora. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho a relatora. Acompanha juiz Paulo Madeira. Senhor presidente, eu gostaria de pedir só um esclarecimento. Na tela, o juiz Rivaldo Valente. Ele é um homem de pele clara, cabelos grisalhos, usa óculos, barba cerrada, veste uma camisa branca, gravata vinho e terno cinza. Participa da reunião de forma híbrida. Sim, sim. Imagem ampla do É o plenário. seguinte, é porque eu vi o Na tela, o procurador juiz Rivaldo Valente. eleitoral argumentar com relação a 12 veículos que não teriam ingressado nessa prestação de contas e que supostamente ele teria prestado só de um. Aí eu entendi que a senhora falou que houve a confirmação depois, né, através de dados, mas em relação ao fluxo de dinheiro em si. Mas com relação aos veículos que teriam sido usados, esses 12, eu confesso que não entendi a parte do voto sobre isso. Eu só queria me certificar. A informação, se então, né? Isso foi verdade. Imagem É ampla possível do informar, plenário. doutora Paula? Os tela, veículos eles juíza foram Paola indicados. Santos. O que acontece aqui, pelo menos na análise que foi feita, era o argumento de que não havia a indicação de motorista, né? E quanto a essa análise, também é uma situação que é pacificada nessa corte, que não há necessidade de haver a indicação de motorista nesses contratos de cessão de veículo. Esse é o conhecimento que eu tenho Imagem dos ampla autos. do plenário. Doutor Paulo, Vossa Excelência está com a palavra. Não, eu vou acompanhar. a Na emite tela, relatora. o Eu fiquei juiz realmente Rivaldo com dúvida só Valente. nesse ponto, mas eu vou acompanhar e eu acompanho, Excelência. Perfeito. O juiz Atina Imagem Souza. ampla do plenário. Eu acompanho a relatora, Excelência. Eu também acompanho e declaro o Tribunal Na tela, Regional o Eleitoral da Amapá, desembargador João unanimidade, Lages. aprovou com ressalvas as contas de Rubivan da Silva Nobre, referente às eleições de 2022, acompanhando nos termos do voto da relatora. Item 4 da pauta vai ser julgado em bloco. Um bloco em que os próximos 3 processos serão da relatoria da juíza Paola Santos. Trata-se do embargo de declaração na prestação de contas número 0600-898 de 2022, o embargo de declaração na prestação de contas 060-1218 de 2022 e o embargo de declaração na prestação de contas 060-1203 de 2022. O embargante nos 3 processos é o Ministério Público Eleitoral. O embargado no primeiro é o Edson de Castro dos Santos, no segundo é Paulo Pinheiro dos Santos e no terceiro, Valex Bruno
Lobato da Igreja. Ilustre relatora para relatório. Obrigada, presidente. Imagem ampla do plenário. Os autos Na aqui tela, de embargos de Juíza declaração Paola Santos. foram opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face dos acordos do TRE, que julgaram aprovadas com ressalva as contas de Weidson Castro dos Santos e de Paulo Pinheiro dos Santos, respectivamente, e o acórdão do TRE que julgou aprovadas as contas de Wallace Bruno Lobato e da Igreja. O órgão ministerial ele afirmou que não houve aplicação da teoria dos precedentes, porquanto a decisão deste juízo não se coaduna com o entendimento firmado em precedente do Tribunal Superior. Argumentou que o acórdão não esclareceu as razões pelas quais deixou de aplicar o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que afasta taxativamente a tese de que a prestação de contas se limitaria a mera análise de escrituração contábil, não se prestando a aferir a adequação das contas aos princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição da República, e que eventual indício de irregularidade deveria ser apurado em procedimento autônomo. Em relação ao embargado Weidson Castro dos Santos, aduziu que a decisão embargada, ao expor a adoção de diligências, tais como intimação do prestador de contas para que demonstrasse a forma efetiva da realização dos gastos informados na Justiça Eleitoral, não encontra guarida no âmbito de processo de prestação de contas, que incorre em omissão disposto no artigo 44 e 60 da Resolução 23.607/2019 do TSE. Destacou que não houve qualquer justificativa plausível para a formalização do contrato de aluguel de veículo com data final fora do período eleitoral. No que tange à prestação de contas de Paulo Pinheiro dos Santos, argumentou que a omissão de registro de serviços contábeis pelo candidato consubstanciaria violação ao artigo 26 da Lei das Eleições e ao artigo 35 da Resolução. Afirmou que houve omissão no enfrentamento do artigo 16 da Lei 8.906 de 94 e que não houve comprovação da despesa por meio de documento fiscal idôneo, conforme a imposição do artigo 60, caput, parágrafo 3º da Resolução. Destacou em relação ao Wallace Bruno Lobato da Igreja que, quanto ao gasto de pessoal, serviços de militância, mobilização de rua, serviços prestados por terceiros, publicidade por materiais impressos e adesivos, existe a previsão contida no artigo 35, parágrafo 12 da Resolução do TSE, que não existe nos autos documentos que satisfaçam as exigências da norma de regência para a efetiva comprovação da prestação dos serviços, incorrendo em contradição. Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, embora devidamente intimado, os embargados não apresentaram contrarrazões. É o relatório. Imagem ampla do plenário. Excelência, pode prosseguir, que não há sustentação em embargos, doutora Paola. Ok. Presentes os pressupostos de admissibilidade, Na conheço tela, dos três Juíza embargos. Paola Santos. Conhecidos, pode prosseguir. Bom, conforme relatado, o embargante ele sustentou a não aplicação da teoria dos precedentes, na medida em que a decisão embargada ela não teria seguido o entendimento do TSE. Inclusive, já houve outros embargos de declaração julgados aqui nessa corte, tanto da minha relatoria, como de relatoria do juiz Paulo Madeira, quanto do doutor juiz Rivaldo, justamente que tratam sobre essa questão colocada pelo Ministério Público Eleitoral, quanto à não aplicação da tese, né, da teoria dos precedentes. O que se mostra necessário elucidar aqui é que, acerca desse tema, o embargante ele não trouxe nos autos qualquer paradigma, no caso, qualquer decisão que se amolde às hipóteses enumeradas no artigo 927 do CPC. O que ele colacionou no parecer foi uma orientação da Corte Superior Eleitoral que diverge de decisão também proferida pelo TSE em sede de recurso especial manejado contra acórdão deste colegiado, no qual houve a manutenção integral das teses que foram firmadas por esse plenário em situação idêntica e que novamente se insurge o Ministério Público Eleitoral. Então, vejamos, portanto, que não merece acolhida o argumento de que não houve aplicação da teoria dos precedentes pelas decisões questionadas e, de igual modo, não procede a afirmação de suposta omissão no que tange a aplicação do artigo 37 da Constituição Federal. No que diz respeito ao suposto descumprimento do artigo 35, 44, 53 e 60 da Resolução 23.607, suposta omissão na indicação da descrição pormenorizada de objeto de contratação relativa à despesa com pessoal,
gastos com locação de veículos e contratos com data final após período eleitoral e o suposto descumprimento do artigo 26 da Lei das Eleições, na verdade, é um mero descontentamento do embargante com os fundamentos adotados por este colegiado, para afastar as teses sustentadas pelo órgão ministerial. Então, ante ao exposto, eu rejeito todos os embargos de declaração e mantenho integralmente os acordos recorridos. É como voto. Estamos todos de acordo? Imagem ampla do plenário. Declaro o resultado do TRE do Amapá. A unanimidade conheceu e rejeitou os embargos mencionados no pregão. Na tela, o desembargador João voto Lages. proferido pela relatora. Agora sim, vamos ao item 1, e a Secretaria Sejud está me mostrando aqui consultas mais recentes do TSE, a última aqui de 2010, dizendo que esses julgamentos em AIME, eles são públicos. O trâmite é em segredo de justiça, mas julgamento é público. Agora que eu estou vendo isso aqui, doutor Luciano, então fica mantida a publicidade então deste julgamento. E eu chamo a julgamento, Imagem ampla item do 1 da plenário. pauta, é o recurso eleitoral na AIME, número 06.000... Na tela, o desembargador número João Lages. 06.003 de 2021, origem Macapá. O relator é o juiz Anselmo Gonçalves. O recorrente é o Diretório Municipal do PSDB do Amapá. E os recorridos são o Partido Socialista Brasileiro, PSB, Aldeni Correia Lima, Alan Patrick Pantoja de Oliveira, Eudásio Almeida da Silva, Andréa Tolentino da Silva, Raimundo Ferreira Barbosa, José Brasil Batista da Rosa, e muitos outros que estão todos aqui mencionados na planilha de pregão. Representados pelo advogado Luciano Del Castilho, que fará a sustentação oral, e eu, então, concedo a palavra ao ilustre relator para a relatória. Imagem ampla do plenário. Na tela, o desembargador Anselmo Gonçalves. Imagem ampla do plenário. Sustentação. Na tela, o ao candidato desembargador João Washington, é Lages. isso? Está na planilha. Imagem ampla do plenário. O doutor Luciano fará sustentação oral, perfeito. Fará em sustentação oral em favor do Partido Na Socialista tela, o Brasileiro. desembargador João Lages. E dos interessados Alan Patrick Pantoja de Oliveira, Janete Maria Góes Capiberibe e Leia dos Santos Braga. Perfeito. Agora sim, doutor, Imagem ampla doutor do Anselmo, plenário. com a palavra. Na tela, o juiz Trata-se Anselmo de recurso Gonçalves. eleitoral interposto Ele é um pelo homem de Diretório pele Municipal clara, de calvo, Macapá, usa do óculos, Partido da está usando uma Social-Democracia camisa Brasileira, cinza, gravata PSDB, preta, toga contra a preta, sentença do juiz participa da eleitoral sessão da segunda presencialmente zona, e está que, sentado em razão em frente ao falta seu de provas notebook. incontestáveis de que candidaturas femininas foram feitas com o fim de fraudar a lei, julgou improcedentes os pedidos formulados em autos de ação de impugnação de mandato eletivo no âmbito das eleições municipais de 2020. No recurso, em resumo, alega o recorrente preliminarmente que a decisão impugnada não apreciou todos os fundamentos expostos na exordial, motivo pelo qual requeriu o reconhecimento da nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, ao repisar a argumentação que consta na petição inicial, sustenta que houve fraude no demonstrativo de irregularidade de atos partidários, pois, no seu entender, verificou-se 1. Candidaturas femininas com desempenho eleitoral inexpressivo. 2. Candidaturas femininas sem propaganda e sem espaço nas mídias eleitorais. 3. Candidaturas femininas sem aporte financeiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. E 4. Candidaturas femininas sem arrecadação e sem gastos eleitorais. Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença guerreada e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em contrarrazões, os recorridos Alan Patrick Pantoja de Oliveira, Eduardo Neves Trindade, Janete Maria Gomes Capiberibe, Leia dos Santos Braga e Partido Socialista Brasileiro, em síntese, apresentaram preliminar de decadência, de ausência de demonstração de interesse de agir e de inépcia da inicial, para fins de verem extinto o feito. E, no mérito, sustentaram a ausência de fraude, motivo pelo qual pleiteiam o não provimento do apelo. A Procuradoria Regional Eleitoral, por seu turno, opina pelo conhecimento e provimento do presente recurso eleitoral. É o relatório. É o
o relatório. Vamos passar a palavra inicialmente ao doutor Luciano Del Castilho. Seja muito bem-vindo, doutor Luciano. A tribuna sempre é diferente quando Vossa Excelência sustenta, né? Vossa Excelência sempre traz muitos elementos muito importantes à nossa reflexão, tá bom? Então, Vossa Excelência está com a palavra. Bom trabalho. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente. Na tela, o doutor Luciano Del Castilho. Excelentíssimo senhor. Ele é um homem de pele clara, cabelos pretos, usa óculos, barba cerrada, veste uma camisa azul clara, gravata cinza, toga preta. Está em pé em frente à tribuna. Ele participa da sessão presencialmente. Paola Julien e excelentíssimo senhor procurador Milton. Nós viemos aqui da tribuna desse egrégio Tribunal Democrático, por sua natureza, jogar luz acerca de alguns pontos que se encontram ainda obscuros nesse presente processo, muito embora tenha havido uma sentença de procedência muito bem prolatada pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral, o qual abordou minuciosamente todos os pontos alegados e citados pelo impugnante e abordou de forma precisa os argumentos de defesa colocados pelos impugnados. E a nossa função principal hoje aqui é esclarecer alguns pontos, muito embora o Ministério Público de primeiro grau tenha, em parecer, se manifestado na qualidade de custo-leges pela improcedência da ação, o que, consequentemente, foi acolhido pelo juízo, dada a sentença de improcedência. O Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, já aqui, no âmbito dessa egrégia corte, pugnou pelo provimento do recurso e apontou uma série de fatos que eles não se encontram devidamente encartados no processo, a fim de emplacar a tese de que a candidatura, a chapa vencedora, a que consagrou a eleição da vereadora Janete Capiberibe, uma mulher, à Câmara de Vereadores, suscitou à Procuradoria da República alguns fatos que nós não encontramos no processo, e nós estamos aqui justamente para apontar essa impropriedade que nós verificamos no parecer lançado no processo, a fim de dirimir essas dúvidas e de que, para que também essa sentença, a sentença muito bem prolatada, ela seja mantida. A ilustre Procuradoria Regional Eleitoral invocou os precedentes da ação cautelar 06-0056-0049, de relatoria do Alexandre de Moraes, do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, bem como o RESP número 06-00065199, também de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que consagrou o entendimento de que a chapa e a candidatura ela se torna fraudulenta, ela é assim reconhecida, quando a votação ela é zerada, quando há ausência de gastos, quando não há abertura de conta bancária das candidatas laranjas, e quando também não há nenhum ato de campanha. No decorrer do processo, as impugnadas, especialmente a Léa Braga, a Carla Cris e a Marlene Quaresma, as quais são apontadas como candidatas laranjas, elas lograram êxito em trazer aos autos todos os elementos que afastam essa conclusão a que chegou esse precedente, essa jurisprudência invocada pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ela restou demonstrado no processo que essas 3 candidatas, elas realizaram gastos de campanha, típicos de campanha, com a realização de atos de campanha, por meio de santinho, de publicidade na internet, e especialmente com a veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito. Esses gastos eles foram
competentemente lançado nas prestações de contas dessas candidatas, numa rúbrica específica, gasto com santinho, gasto com bandeiras, gasto com material de publicidade para o programa eleitoral. Isso tudo se encontra encartado nos autos. Eu acredito que, na ocasião da sentença, e existe essa falha na sentença realmente, quando a sentença cita os IDs dessas provas, ela, por algum equívoco, ele cita errado, né? E eu trouxe aqui esses IDs para que, caso se queiram tá público no processo consultar, para que possa se aferir a existência desses extratos bancários, dessas prestações de contas, dessas notas fiscais, desses gastos que foram realizados pelas candidatas, né? ID 50-87599, isso da Leia Braga, ID 50-87600, nota fiscal de gasto com publicidade no rádio e na TV, ID 50-87601, nota fiscal de Santinho, 50-87602, de nota fiscal de Bandeiras, ID 50-87603, nota fiscal também de Bandeira, e por aí afora. O ilustre parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, ele ignorou ainda totalmente um contexto em que se deu essa eleição de 2020. Isso é muito importante para que se possa aferir corretamente, com a concretude necessária, se houve fraude ou não. Essa eleição ela foi uma eleição atípica, né? Além da pandemia, nós tivemos um apagão, nós tivemos o adiamento das eleições por um tempo considerável, né? E esse contexto, em nenhum momento, ele foi abordado no parecer do ilustre membro do Ministério Público. Essa eleição foi tão atípica que o próprio juiz, ao proferir a sentença, ele fez consignar de que a abstenção bateu recorde de 25%, 10% a mais do que a eleição anterior de 2016. Né? E somado a isso, somado a todas essas questões, nós conseguimos trazer aos autos, por ocasião da instrução do processo, o depoimento da testemunha, Lucinete Tavares, que foi coordenadora da eleição proporcional da agremiação que se encontra impugnada e das candidatas e dos candidatos que se encontram aqui, respondendo à presente impugnação em grau de recurso. E ela foi enfática ao dizer que essas pessoas, essas candidatas, tanto a Leia, quanto a Carla, quanto a Marlene, realizaram atos de campanha, tiveram encaminhadas, realizaram reuniões, agora, dentro de um contexto de restrição, né? Todos nós aqui lembramos, nós tivemos aqui no TRE, assinamos junto com o presidente Rômel um termo de ajustamento para que nós obedecêssemos essas medidas sanitárias que, à época, ainda vigiam. Então, todas essas questões elas precisam ser valoradas e nós não conseguimos enxergar no parecer do ilustre membro do Ministério Público esse contexto que, a nosso ver, ele é importantíssimo para uma conclusão adequada acerca deste caso. A testemunha ouvida, Lucinete Tavares, ela afirmou ainda que essas três candidatas e todos os candidatos da agremiação sofreram muito com a candidatura incipiente do candidato ao cargo majoritário, que naquela eleição não conseguiu ter uma projeção em termos de aceitação. E a campanha proporcional, como é de conhecimento, nós que vivemos isso no dia a dia, ela segue a campanha majoritária. Se a campanha majoritária vai mal, os proporcionais também vão mal, juntamente com essa campanha. Então, tudo isso faz parte desse contexto e deve ser valorado. E ainda mais, essa testemunha que não foi contraditada, que foi ouvida, e que se encontra nos autos, ela afirmou ainda que ouviu dessas três candidatas dizerem que estavam querendo desistir do pleito, de concorrerem, porque, além de todo esse contexto, a verba do partido, a verba do fundo partidário, ela demorou a chegar. Então, diante desse contexto todo, nós apresentamos uma tese,
né, de desistência tácita, porque elas abandonaram a campanha, e essa tese de desistência tácita, ela é acolhida, ela existe a jurisprudência no TSE que respalda esse tipo de conduta, porque ela é uma conduta que está alheia à intervenção do próprio judiciário, né? Então, com esses apontamentos, e com esses breves apontamentos, os impugnados, eles pugnam pela manutenção da sentença, da muito bem lançada a sentença do juiz da 10ª Zona Eleitoral, uma vez que abordou completamente todos esses temas, inclusive o que eu acabei, né, de colocar aqui em relação à pandemia, em relação à abstenção, em relação ao apagão, ao adiamento da eleição. Então, todo esse contexto faz parte dessa discussão e, com base nele, os impugnados pugnam diante de Vossas Excelências que a sentença seja mantida na sua totalidade e o recurso seja desprovido. São os termos, Excelência. Obrigado, doutor Imagem Luciano. ampla Vossa Excelência do pode plenário. ficar aguardando, pode sentar. Já providenciei um café para Vossa Excelência, tá bom? Mas vamos ouvir o ilustre representante do Ministério Público nesse momento como custos leves. Obrigado, excelentíssimo Na senhor tela, presidente. o representante do Ministério Público, Dr. Excelentíssimo Milton senhor Santos. relator, Ele é excelentíssimo um homem de pele julgadores. clara, cabelos pretos, barba cerrada, de usa início, óculos, a respeito está da vestindo análise uma camisa branca, do gravata conhecimento preta e deste toga preta. recurso, Participa o da parquet sessão entende que ele- presencialmente e está sentado que ele em é frente ao seu tempestivo, notebook. Atrás de si, por bandeira ter do sido, Brasil e parede manejado amadeirada dentro do do tribunal. legal, e também preenche os demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos da espécie. Por tal razão, opina-se pelo conhecimento desse apelo. Quanto ao mérito, há algumas preliminares de mérito a serem enfrentadas, mas todas, adianto, devem ser afastadas, uma vez que aduz o apelante nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, que não se verifica no caso, uma vez que o doutor juízo, em sua sentença, enfrentou todos os fundamentos de fatos e de direitos apresentados pelas partes. Também a decadência também não se verifica da ação, uma vez que ela foi manejada no prazo constitucional de 15 dias. Outro sim, a inépcia também da inicial alegada pelo apelante também não se verifica, já que a peça inicial preenche todos os requisitos elencados na legislação. E, por fim, a alegação de ausência de interesse de agir também não tem vez, uma vez que se trata de a rigor, a uma ação coletiva em sentido amplo, e o interesse de agir ele é um interesse mais fluido, além do interesse mero interesse individual, mas de qualquer forma haveria interesse direto no que diz respeito à eventual procedência dela por meio da retotalização dos votos dados e recálculos do quociente eleitoral. Assim, todas as preliminares de méritos devem ser afastadas. Quanto ao fundo de direito invocado, cabe tecer algumas considerações do ponto de vista do Ministério Público. Primeiro que a gente está tratando nesse julgamento a respeito de uma ação afirmativa muito cara para todo o povo brasileiro, que é o respeito à cota de gênero introduzida no artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, que a sua bula, conforme entendimento já sedimentado pelo TSE, constitui fraude apta a ensejar ser causa de pedido de aime. Então, uma ação uma causa de pedir que o próprio constituinte ele tem uma proteção especial, um zelo mais específico, mais acurado. E tendo vista isso, enfrentando vários casos em que houve tentativas já de burlar essa legislação, a própria Corte Superior Eleitoral elencou alguns parâmetros que indicam a ocorrência desse tipo de irregularidades, que pode ser resumidos da seguinte forma: quando se constata-se que uma candidatura tem votação zerada, ou ausência de gastos eleitorais, ausência de falta de abertura de conta bancária, ou ausência de atos de campanha, propaganda eleitoral, são indícios que, em conjuntos,
todos juntos ou em parte, pode indicar a ocorrência de candidaturas fictícias. Todavia, uma das qualidades do ser humano é se adaptar, é a adaptabilidade em situações que lhe são impostas. E essa jurisprudência foram construídas em eleições passadas. E vendo isso, os participantes do processo eleitoral, pelo que se pode ver na ocorrência dessas eleições de 2022, passaram a se adaptar a essa jurisprudência do TSE, a esses elementos indicadores, para que pudessem manter a mera aparência de regularidade de certas candidaturas femininas, apenas para atender formalmente à disposição legal. E é disso que se trata esse julgamento, como veremos na análise dos fatos. As candidaturas femininas apontadas como fictícias na AIME e no apelo são a das candidatas Carla Cristiane Silva dos Santos, Leila Santos Braga e Marlene de Carvalho Quaresma. Em análise dos documentos, em análise fática do que foi produzido no primeiro grau, este órgão ministerial verificou que, em relação à prestação de contas dessas candidatas, não houve o registro de quaisquer atos que denotassem a prática de campanha eleitoral voltada à divulgação de suas candidaturas. Veja, na sede do próprio processo, questionada a respeito dessa situação, as candidatas impugnadas, também impugnadas e recorridas nesse processo, limitaram-se a juntar uns poucos santinhos, ou mesmo uma ou outra publicação em rede social, mas nada mais além disso para tentar exteriorizar um mínimo de ato de campanha, de que suas campanhas eram efetivas. Em específico, por exemplo, Marlene, ela juntou nos autos a imagem de 4 santinhos, para demonstrar que praticou ato de campanha. Por sua vez, a candidata Leia juntou uma mera captura de tela de um comentário na rede social com a mensagem vote 40040 e uma publicação contendo a imagem, nome, número e cargo da candidata e junto com o então candidato a prefeito João Capiberibe. Apenas isso, para demonstrar que praticaram atos de campanha durante a eleição. Não bastasse isso, em relação aos gastos, para driblar a jurisprudência do TSE a respeito da inexistência de gasto, as candidatas efetuaram dispêndios irrisórios, dispêndios que não denotam a efetiva realização de uma campanha eleitoral, não nos moldes que comumente se sabe que uma campanha eleitoral é dispendiosa. Vejam bem, senhores julgadores. Por exemplo, a candidata Carla, consta na prestação de contas que ela gastou a quantia de R$ 3.500, e isso unicamente com pagamento de serviços contábeis. Não foram serviços que foram revestidos para a campanha eleitoral, foram serviços contábeis, senhores. A candidata Leia, por sua vez, gastou a quantia total de R$ 3.000, sendo que desses R$ 3.000, 1.200 foram para alimentação, mas a alimentação de nenhum pessoal de campanha que foi declarada na prestação de contas dela, enfim. E os outros 1.750 foram gastos com publicidade. Já a candidata Marlene declarou o gasto de R$ 3.000 com material impresso. Enfim, vê-se uma linha que havia um teto até irrisório no gasto dessas candidaturas que entende o MPE que foram fictícias de fato. Um gasto de R$ 3.500 e um gasto de R$ 3.000 e outro de R$ 3.000. Valores ínfimos para irrigar uma candidatura realmente efetiva. E isso, novamente para driblar o precedente do TSE, que fala em votação zerada, se reflete na própria votação que as candidatas tiveram.
totalmente inexpressiva. Veja que Leia teve 1 voto. A candidata Carla teve 7 votos e Marlene 9 votos. Não querendo dizer que isoladamente isso seja um indicativo de candidatura fictícia, mas o conjunto de elementos, com a falta de atos de campanha, com os inexpressivos, com os irrisórios gastos, e aliado a esse resultado, dão um cenário de candidaturas fictícias numa nova roupagem, diferente daquela roupagem dada pelo TSE anteriormente. Por isso se fala em adaptação dessa situação. Assim, Excelência, o que se tem em mente desse caso, embora não se amolde nos precedentes já sedimentados pelo TSE, deve ser lido da seguinte forma, que quem quer novamente quer lançar candidaturas fictícias, parte do seguinte pressuposto: algo deve mudar para que tudo continue como está. E algo mudou. Mudaram sutilmente os parâmetros de aferição de candidaturas fictícias do TSE para que essas continuem se perpetuando no cenário eleitoral e, assim, tornando inefetivas as políticas afirmativas de cota. Então, nesse entendimento, por tal razão, o Ministério Público opina pelo conhecimento do presente apelo e pelo seu provimento para que seja reconhecida a fraude no DRAP do Diretório Municipal de Macapá do PSB, pela utilização de candidaturas femininas fictícias, opina pelo provimento para desconstituir o DRAP do PSB, Diretório Municipal de Macapá, para o cargo de vereador, e opina para cassar os diplomas eventualmente expedidos aos candidatos da agremiação partidária ora impugnada. É o parecer, Excelência. Eu cumprimento os 12 youtubers, né? Pessoal da internet que está nos acompanhando pelo YouTube. Sintam-se todos em casa. Tela, o desembargador presencialmente aqui conosco. Eu passo a palavra ao ilustre relator para proferir o seu voto. Imagem ampla Inicialmente, destaco que não há nos autos certidão de Anselmo. publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônica. A única informação sobre o dia da disponibilização da decisão no Diário veio na manifestação ministerial, qual seja, dia 5/5/2023. Após consulta à página do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, verifico que, de fato, a sentença combatida foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, número 76, de 5/5/2023, sexta-feira, tendo sido recurso interposto em 10/5/2023, quarta-feira, portanto, tempestivo, Código Eleitoral, artigo 258. Demais disso, verifico que o apelo obedece aos pressupostos recursais intrínsecos, cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal e inexistência de ato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, e extrínsecos, regularidade formal com preparo dispensado, motivo pelo qual conheço o recurso. Acho que não há nenhuma objeção, está conhecido, você pode prosseguir, doutor Anselmo. A primeira preliminar, de uma série de preliminares que foram aventadas, diz respeito à nulidade da sentença. Inicialmente, o recorrente alega preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional. Defende que, abro aspas, a exordial apontou 4 fundamentos distintos e sucessivos, os quais, caso acolhidos, ainda que isoladamente, ensejariam a procedência da ação de impugnação de mandato eletivo. Fecho aspas. Todavia, no seu entender, abro aspas, a sentença ignorou solenemente os capítulos da exordial, o que justifica a declaração de nulidade do deciso monocrático por negativa de prestação jurisdicional. Fecho aspas. Ocorre que, conforme oportunamente alegado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, não veio na peça recursal o ponto específico sobre o qual a decisão teria sido omissa. Anoto que aqui encontro motivo suficiente para rejeitar esta preliminar. Conjugado a isso, ao contrário do alegado, os pontos fundamentais trazidos na inicial
chamados também de núcleo pelo autor da demanda, quais sejam desempenho eleitoral pífio, ausência de propaganda, ausência de aporte de recursos públicos e ausência de gastos eleitorais, foram enfrentados pelo juízo sentenciante. É o que se extrai dos seguintes trechos. Abro aspas. Pois bem, quanto à afirmação relativa à existência de candidaturas femininas com desempenho eleitoral pífio, voto zero ou inexpressivo, sustenta o impugnante que a conduta fraudulenta decorre da inexpressividade na votação nominal das candidatas Marlene Quaresma, Carla Santos e Leia dos Santos Braga. De sorte, não se pode olvidar que uma das consequências de um alto índice de abstenção é a redução do número de votos recebidos pelos candidatos como um todo, o que resvala também nas candidaturas femininas. Além da inexpressividade dos votos obtidos por 3 candidatas femininas, alegou o impugnante que as demandadas Marlene Quaresma, Carla Santos e Leia dos Santos Braga não realizaram propaganda eleitoral e não ocuparam espaço próprio de candidaturas efetivas, afirmando a inexistência de atos de campanha propaganda eleitoral. Quanto à inexistência de arrecadação de recursos financeiros e ausência de eleitorais, apesar de ser condição relevante para análise sobre a realização de campanha eleitoral, é um fato comum entre os candidatos, principalmente aqueles que têm menores bases eleitorais e pequena possibilidade de serem eleitos. Trata-se de convicções ideológicas e não constituem irregularidade eleitoral. Fecho aspas da sentença. Com essas considerações, rejeito a presente preliminar. Todos de acordo? Imagem ampla do rejeitada plenário. Preliminar, Vossa Excelência pode prosseguir. Passo Na para tela, preliminar, o juiz Anselmo decadência, Gonçalves. Dessa vez alegada pelos recorridos. Por sua vez, os recorridos apresentaram, em primeiro lugar, preliminar de decadência, sob o argumento de que, abro aspas, o impugnante ajuizou a ação no juízo incompetente da 10ª Zona Eleitoral de Macapá no último dia do prazo decadencial, em 13 de 1 de 2021. Fecho aspas. Todavia, abro aspas, os autos somente foram redistribuídos ao juiz competente da 2ª Zona Eleitoral em 19 de 1 de 2021, após 6 dias do lustro final do prazo decadencial. Fecho aspas. Com essas ponderações, sustentam que a ação deve ser extinta com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil. Não assiste razão aos recorridos, pois, conforme se extrai da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial para o ajuizamento da demanda, no caso, ação de impugnação de mandato eletivo, deve ser aferida pela data em que foi inicialmente proposta, ainda que juízo incompetente. Aqui cito jurisprudência do STF e também do STJ nesse sentido. Na hipótese dos autos, conquanto proposta em juízo incompetente, a ação foi protocolizada no prazo de 15 dias, contados da data da diplomação dos eleitos, conforme consignado na sentença e reconhecido pelo recorrente na forma transcrita acima. Consequentemente, pouco importa o dia em que o feito foi remetido para o juiz competente. Assim, rejeito a presente preliminar. Todos de acordo com a rejeição? Imagem ampla do Rejeitada, plenário. doutor Anselmo, Vossa Excelência pode prosseguir. Na tela, o juiz Anselmo Bem Gonçalves. levantada pelos recorridos, é da ausência de interesse de agir. Os recorridos também sustentam o preliminar de ausência de interesse da agremiação autora da ação, pois esta não teria comprovado a relação direta de suplência com a vaga aberta caso sua tese seja acolhida por este juízo. Tal preliminar não deve prosperar, já que, dos legitimados para a causa, dentre eles candidatos e partidos políticos, não se exige a demonstração de vantagem imediata com a respectiva procedência dos pedidos. É o que se depreende da simples leitura do caput do artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 1990 e da seguinte decisão do Tribunal Superior Eleitoral, abro aspas, o candidato é parte legítima para interpor recurso contra a expedição de diploma, ainda que não tenha benefício direto com o provimento do recurso, uma vez que, em última análise, nos feitos eleitorais há interesse público na lisura das eleições. Fecho aspas. Logo, rejeito a preliminar. Todos de acordo? Preliminar rejeitada. Pode prosseguir o relator. A próxima preliminar de inépcia da inicial. Por fim, os recorridos alegam preliminar de inépcia da inicial da seguinte forma, abro aspas, o pedido apresentado pelos impugnados se afigura como juridicamente impossível, devendo, por tal razão, ser reconhecido por este juízo, a fim de que a ação seja extinta sem resolução de mérito, fecho aspas. Segundo o Código de Processo Civil de 2015,
2015, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. O pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. CPC, artigo 330, parágrafo 1º. Não verifico nenhuma dessas hipóteses na presente demanda. Além disso, no novo estatuto processual não há mais menção ao, abro aspas, pedido que for juridicamente impossível, fecho aspas, como caso de inépcia da petição inicial. Nesse sentido, aliás, o STJ já decidiu que, abro aspas, a possibilidade jurídica do pedido após o CPC de 2015, pois compõe uma parcela do mérito em discussão no processo, suscetível de decomposição e que pode ser examinada em separado dos demais fragmentos que o compõem. Fecho aspas. O recurso no STJ, cuja relatora foi a ministra Nancy Andrighi. Publicado no Diário da Justiça Eletrônica de 4 de 2 de 2021. Assim, esclareço que não fecho os olhos para a gravidade e para a relevância dos pontos trazidos pelo autor, ora recorrente. Porém, no caso, adianto que não vejo razões determinantes para que a conclusão que consta na decisão recorrida seja infirmada, conforme a seguir. Sobre o tema, assim diz a Lei número 9.504 de 1997, no artigo 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher mais um. Parágrafo 3º. Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. De acordo com o sedimentado entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, abro aspas, a fraude à cota de gênero deve ser aferida caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese, sobretudo levando-se em conta aspectos como 1. Falta de votos ou votação ínfima. 2. Inexistência de atos efetivos de campanha. 3. Prestações de contas zeradas ou notoriamente padronizadas entre as candidatas, entre outras, de modo a transparecer o objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no artigo 10, parágrafo 3º da Lei nº 9.504/97. Fecho aspas. No caso em tela, a controvérsia diz respeito aos seguintes alegados ilícitos. Candidaturas femininas com desempenho eleitoral inexpressivo. Marlene Quaresma, 15 votos. Carla Santos, 5 votos. Leia dos Santos Braga, 1 voto. Candidaturas femininas sem propaganda e sem espaço nas mídias eleitorais. Candidaturas femininas sem aporte financeiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. E candidaturas femininas sem arrecadação e sem gastos eleitorais. Passo a analisar cada uma das hipóteses. A primeira alegação foi assim abordada pela sentença. Pois bem, quanto à afirmação relativa à existência de candidaturas femininas com desempenho eleitoral pífio, voto zero ou inexpressivo, sustenta o impugnante que a conduta fraudulenta decorre da inexpressividade na votação nominal das candidatas Marlene Quaresma, Carla Santos e Leia dos Santos Braga. Com efeito, é fato público que as eleições de 2020 foram marcadas pela pandemia decorrente da Covid-19, que teve como uma de suas consequências o aumento do percentual de abstenção da eleição de 2020, que em Macapá, primeiro turno, ficou em 25,81%, o que significa que 1/4 dos eleitores macapaenses não votaram no primeiro turno das eleições de 2020. Esse índice de abstenção foi de quase 10 pontos percentuais a mais do que o do pleito de 2016. De sorte, não se pode olvidar que uma das consequências de um alto índice de abstenção é a redução no número de votos recebidos pelos candidatos como um todo, o que resvala também nas candidaturas femininas. Ademais, é assente na jurisprudência pátria o entendimento de que a ausência de votos significativos de campanha não é suficiente para caracterizar a fraude, até porque é admissível a desistência tácita de participar do pleito por motivos íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário.
Para caracterizar a fraude, há necessidade de prova robusta, apta a demonstrar o inequívoco fim de mitigar a isonomia entre homens e mulheres, o que não foi verificado no caso dos autos. Fecho aspas. Vejo que a conclusão do magistrado de primeiro grau, especialmente quando diz que, abro aspas, a ausência de votos significativos de campanha não é suficiente para caracterizar a fraude, fecho aspas, não merece reparo e, de fato, está de acordo com a jurisprudência do TSE. Veja-se a seguinte decisão, abro aspas. No caso, conquanto a primeira das duas candidaturas impugnadas, não há provas robustas da prática do ilícito. Apesar da votação inexpressiva, 3 votos, consta de modo expresso do acórdão regional que a candidata, abro aspas, utilizou em sua campanha eleitoral santinho, além de constar imagem de sua participação em evento político partidário, fecho aspas. Incidência no ponto da súmula 24 TSE, que veda reexame de fatos e provas nessa seara. Fecho aspas. No mesmo sentido, outro recurso especial eleitoral, da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, em que se verificou que uma das ex-candidatas recebeu apenas 2 votos. Eu cito aqui o julgado, e no caso sob julgamento relativamente à ex-candidata Marlene de Carvalho, consta as seguintes matérias de campanha. Aqui eu faço a anexação tá, do voto dos panfletos tá, da vereadora, candidata a vereadora Marlene, 40-140, e também de santinhos, que constam do ID 50-87-625, ao lado do candidato Capiberibe. No ponto, o recorrente afirma que, abro aspas, acerca da candidata Marlene Quaresma, é possível ver um vídeo que não consta foto nem sobrenome da candidata, apenas seu nome e número. Não há qualquer possibilidade do eleitor de saber de quem se trata ou, ao menos, entender suas propostas. Fecho aspas. Todavia, é oportuno ressaltar que, no pleito de 2020, apenas uma candidata se chamava Marlene, no caso, a recorrida, cujo número com o qual concorreu está correto, 40-140. Ademais, não se pode esperar que, em 4 segundos, qualquer candidato explane as suas propostas. Saliento também que tanto o recorrente quanto a douta Procuradoria Regional Eleitoral censuraram a parca quantidade de santinhos juntados aos autos. Entretanto, é certo que o aqui apresentado é apenas uma amostra da propaganda. Por óbvio, não se pode esperar que a parte junte cada um dos exemplares de material por publicidade impressa que foi produzido, o que, segundo a nota fiscal juntada pela defesa da senhora Marlene Quaresma, totalizou 10.000 santinhos. Por fim, como é do conhecimento dos pares, não é defeso que, em material impresso de campanha de candidato ao cargo de vereador, conste também, como forma de apoio, o nome do candidato ao cargo de prefeito, como se vê no material acima colacionado. Adiante, relativamente à ex-candidata Carla Cristiane Silva dos Santos, constam os seguintes materiais de campanha. Também faço aqui a colagem do material de campanha, publicidade por vídeo e também publicidade em rede social. Da mesma maneira, quanto à ex-candidata Leia dos Santos Braga, além dos documentos fiscais que atestam a contratação de serviço de publicidade por material impresso, no caso, para a confecção de 10.000 santinhos, e a contratação de serviço de confecção de 75 bandeiras, consta o seguinte material de campanha. Também faço a colagem de panfletos de Leia Braga ao lado do candidato Capi 40. Dessa forma, não há falar em, abro aspas, candidaturas femininas sem propaganda e sem espaço nas mídias eleitorais, fecho aspas. Por conseguinte, correta está a sentença ao dizer que, abro aspas, a timidez na realização dos atos de campanha, seja pela participação silente em apoio aos outros candidatos ou pela pouca reprodução de conteúdo político em suas redes sociais, não significa inexistência de campanha ou existência de má-fé na origem da candidatura. Fecho aspas. Além do mais, essas evidências impõem a conclusão inafastável de total ausência da robustez necessária para fins de caracterização de fraude à cota de gênero.
No tocante às receitas e aos gastos de campanha, no seu parecer como fiscal da ordem jurídica, a douta Procuradoria Regional Eleitoral sustentou que, abro aspas, ao analisar os relatórios de prestação de contas das candidatas Carla Cristiane Silva dos Santos, Leia Santos Braga e Marlene de Carvalho Quaresma, é possível identificar que todas receberam quantias ínfimas de recursos oriundos do financiamento público de campanhas eleitorais. Fecho aspas. Ocorre que, não obstante o pequeno valor recebido, o fato é que essas candidatas participaram da distribuição de recursos públicos para fins de aplicação na campanha eleitoral. Conforme mencionado pelo Ministério Público Eleitoral, Carlos dos Santos recebeu R$ 3.500, Leia Braga, R$ 3.000 e Marlene Quaresma também recebeu R$ 3.000. Sobre o tema, diz a Resolução TSE número 23.607 de 2019. Artigo 17, parágrafo 4º, inciso 1. Para as candidaturas femininas, o percentual corresponderá à proporção dessas candidaturas em relação à soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior a 30%. Nos autos, não consta prova de que tal percentual foi desobedecido. Por consequência, é imperiosa a síntese no sentido de que, obedecidos os parâmetros legais, a Justiça Eleitoral não deve se miscuir na distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, já que a matéria é de natureza interna corporis. Nesse sentido, cabe ao partido destinar os recursos de campanha de acordo com a estratégia por ele estabelecida para determinado pleito. Nada impede, nesse contexto, que uma única candidatura seja destinada 100% dos recursos devidos às candidaturas femininas. Ainda no parecer, o Ministério Público Eleitoral afirmou que, quanto a Carla dos Santos, abro aspas, quase 100% do valor recebido foi empregado em atividades sem nenhum benefício para a divulgação de sua candidatura. Fecho aspas. Todavia, consta que a interessada recebeu doação estimável em dinheiro oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 1.531,25, destinados a, abro aspas, produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, fecho aspas, isto é, propaganda eleitoral. Assim, não procede a alegação ministerial. Quanto a Leia Braga, em primeiro lugar, o Ministério Público Eleitoral reconhece que houve gasto com publicidade por material impresso, o que, concluo, corrobora a tese de que houve divulgação da campanha. Porém, em seguida, o órgão ministerial afirma que o gasto com alimentação no valor de R$ 1.200, realizado pela hora recorrida, abro aspas, revela-se injustificável, tendo em vista que a suposta candidata não lançou gastos com pessoal ou contratação de serviço de militância e mobilização de rua, fecho aspas. Pois bem, essa conclusão, esclareço, é irrelevante para a resolução do caso. A uma, porque o gasto com alimentação não é vedado. A duas, porque esta Corte já asseverou que, abro aspas, não cumpre realizar juízo de reprovação sobre a conveniência das despesas de campanha, sob pena de deixar o candidato sujeito à subjetividade do órgão julgador e à insegurança jurídica. Fecho aspas. Na prestação de contas, 060 394 73, relator, juiz Juscelio Neto. Por fim, no que diz respeito a Marlene Quaresma, o Ministério Público Eleitoral afirma que houve, abro aspas, uma única despesa com publicidade por material impresso no valor de R$ 2.900. Fecho aspas. Essa verificação, juntamente com o até aqui articulado, implica a conclusão de que houve atos de campanha. De mais a mais, pelas informações trazidas pelo próprio Ministério Público Eleitoral sobre as contas das ex-candidatas em destaque e também à luz dos extratos de prestação de contas apresentados, cito aqui os IDs, é patente que houve recebimento de recursos públicos, financeiros e estimáveis em dinheiro. Houve realização de gastos de campanha e que tais gastos das prestadoras de contas são díspares. Logo, por não se estar diante de prestações de contas zeradas nem padronizadas, corroborada está a compreensão de ausência de fraude. Da mesma maneira, essas conclusões são reforçadas pela prova testemunhal, conforme a seguir. Foi ouvida apenas uma testemunha, foi compromissada na forma da lei,
a senhora Lucinete Corrêa Tavares, arrolada pela parte impugnada. Das respostas às perguntas do impugnante, extrai-se o seguinte resumo: que foi coordenadora das candidaturas femininas nas eleições de 2020, que a divisão do recurso financeiro foi realizada a partir da direção nacional do partido e de acordo com critérios de gênero, que o partido rateou entre as candidatas o percentual previsto na forma de regência, que as candidatas tiveram material de campanha, santinhos, folhetos, que foi distribuído em eventos. Por sua vez, das respostas às perguntas da parte impugnada, anota-se em síntese, diz a testemunha, que a testemunha coordenou as candidaturas femininas desde o momento em que elas se colocaram à disposição para serem candidatas, passando pela formação, métodos de campanha, atuação nas redes sociais, que coordenou a candidatura de Léia dos Santos Braga e Carla Cristina Silva dos Santos, que elas participaram de atos de campanha, comício virtual e presencial, evento Café com Política, caminhadas e reuniões sobre temas voltados para mulheres, que essas candidatas cogitaram a possibilidade de desistir das candidaturas, que, como material de campanha, elas produziram santinhos, folheto e material online, que elas gravaram propaganda para ser veiculada durante o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Às perguntas do Ministério Público Eleitoral, a mesma testemunha respondeu, em suma, que a habilitação das candidatas se deu em virtude do fato de que Léia dos Santos Braga é uma liderança do movimento LGBTQIA+, e de que Carla Cristiane Silva dos Santos é uma liderança dentro de um conjunto habitacional e ambas tinham interesse de concorrer, motivo pelo qual procuram o partido político e passaram pelo processo de formação voltado para as mulheres, que a dificuldade relativa aos recursos financeiros não dizia respeito à divisão de valores, mas sim na demora da chegada dos valores nas contas das candidatas, que essa demora foi em relação a todos os candidatos, homens e mulheres, que as candidatas realizaram gastos eleitorais, que fiscalizou os gastos e opinava quanto ao material que foi produzido, que o desempenho, recebimento de votos, dependente de cada candidato e que também tem relação com o recebimento de recursos financeiros. Ressalto que, embora a senhora Lucinete Corrêa Tavares seja filiada ao Partido Socialista Brasileiro, partido político impugnado, ora recorrido, é certo que a testemunha não foi contraditada e foi compromissada na forma da lei. Dessa maneira, ausentes os aspectos caracterizadores da candidatura fictícia, o não provimento do apelo é medida que se impõe. Ante o exposto e fiel a essas considerações, nega o provimento ao recurso eleitoral, para assim manter inalterada a decisão Macor. É como voto. Como vota o juiz Paulo Madeira? Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, eminentes pares, senhor Na procurador tela, eleitoral, o desembargador Paulo Madeira. advogadas, todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu ouvi atentamente todo o voto do eminente relator, juiz Anselmo, e Sua Excelência tocou num aspecto que é muito importante, que eu acho que realmente é caro a todos nós que defendemos a democracia, que é exatamente essa necessidade de repensarmos a forma como são tratadas, né, no cenário nacional as mulheres brasileiras, né, que são maioria de eleitoras e que, na prática, acabam sendo, muitas das vezes, né, relegadas a um plano menor, inclusive na representação no nosso Congresso Nacional, que é muito pequena em comparação com o número de eleitores. Então, eu acho que realmente essa pauta é uma pauta cara a todos nós, homens e mulheres, no sentido de conduzirmos a nossa democracia para um caminho melhor. No caso concreto, eu não tenho a menor dúvida que Sua Excelência fez o voto mais adequado, o voto que realmente ele guarda coerência com tudo que foi desenvolvido no processo, lá no primeiro grau. Porque, de fato, não se pode fazer um julgamento descontextualizado. E não se pode perder de vista que, realmente, as candidaturas em 2020, no período que, de forma pública e notória, foram períodos terríveis para toda a humanidade, o período da Covid-19, e tiveram repercussão em todas as instituições, não se pode retirar o foco desse aspecto.
Então, naquele momento lá, de fato, as dificuldades imensas para repasse de valores, atrasos em datas de repasses, tudo isso deve ser contextualizado. As candidatas que foram impugnadas, elas, pelo que Sua Excelência demonstrou, exatamente fazendo citação, inclusive, dos documentos de identificação em cada um dos pontos do processo, elas tiveram votos. Foram votos pequenos, pífios, enfim, mas tiveram, o que é o indicativo de que começaram a fazer campanha. Agora, conforme o advogado argumentou na tribuna, e me parece que foi um argumento muito pertinente, muito coerente, pelo atraso grande que teve no repasse, elas fizeram uma desistência tácita, disseram que não ia ter perna para poder chegar mais longe e deixar de fazer campanha num determinado momento. E com outro aspecto, senhor presidente e eminentes pares, que é fundamental nós considerarmos, porque a pretensão do recorrente na verdade, tornar sem efeito ou eliminar a regularidade do DRAP, o que iria afetar, por consequência, uma mulher que foi eleita candidata e foi eleita, que é a vereadora do município de Macapá, Janete Capiberibe, que compõe esse grupo, que inclusive foi sustentado da tribuna pelo advogado em nome dela também. Então, essa é uma maior evidência que, de fato, não houve uma fraude no sentido de burlar o interesse das candidaturas femininas no caso concreto. De modo, senhor presidente, que com todas essas razões, e fazendo sempre essa ressalva de que é importante mesmo nós ficarmos atentos para esse aspecto, eu vou acompanhar na íntegra o eminente relator e fazendo votos de que essa chamada mini-reforma que passou na Câmara dos Deputados no primeiro momento ontem, né, que fez várias alterações, inclusive prejudicando essa questão das destinações de recursos para candidaturas femininas, fazendo votos de que isso não prospere no nosso Senado Federal. Então, senhor presidente, acompanhe na íntegra o eminente relator. Perfeito. Vamos escolher o voto da juíza Tina Souza. Senhor presidente, acompanhe o voto do relator. Tina Souza com o relator. Juíza Paola Santos. Presidente, só fazendo aqui uma observação, um ponto específico, conforme o doutor Paulo Madeira colocou. Na tela, juíza Paola Santos. O judiciário, para ele intervir, né, na candidatura, no caso específico, cassando, né, um candidato legitimamente eleito, né, democraticamente escolhido, é imprescindível que haja realmente provas robustas de que houve um crime eleitoral. E o que a gente observou aqui, que foi muito bem colocado pelo ilustre relator, no caso em espécie, que os indícios aqui dessa suposta fraude, né, na criação de candidaturas de femininas, elas são ilações, né, são conjecturas, então elas não são eivadas de robustez, né, não são indubitáveis ou incontestes. Então, eu acompanho, por essa razão, o eminente voto na sua integralidade. Perfeito. Imagem ampla do plenário. Rivaldo Valente. Senhor presidente... Na tela, o juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eu, como advogado, atuando especificamente na justiça eleitoral, tive vários casos envolvendo fraude na cota de gênero. A gente sabe que é muito difícil, às vezes, provar uma fraude em cota de gênero, uma vez que há manipulação, ou muitas vezes há manipulação dentro da própria conjuntura dos partidos políticos, em fomentar uma candidatura fictícia, somente para cumprir a cota de gênero. E aqui a Justiça Eleitoral ela tem que ter esse papel fundamental, somado com o Ministério Público, os próprios candidatos e os próprios partidos políticos, em combater esse tipo de atitude, de enfrentar, até para que as mulheres, geralmente são elas, mas como é cota de gênero, as mulheres é a mais fragilizada nessa disputa do poder, nessa competitividade do pleito eleitoral, que grande maioria são os homens que disputam o mandato eletivo. E este tipo de enfrentamento veio por conta da própria lei para fomentar as candidaturas femininas, né, que muitas das vezes eram esvaziadas dos parlamentos e do próprio poder executivo, e incentivar elas para participar da política, participar da disputa, da distribuição do poder democrático em
em nosso sistema brasileiro, né? Não só na esfera federal, estadual, como as de municipais. E eu vejo assim, quando eu analisei os autos, principalmente o parecer do órgão ministerial, ele foi preciso em enfrentar essa disputa, demonstrar nos autos a ocorrência dessa fraude. Mas depois que eu fui analisar minuciosamente os autos, também verifiquei que razão assiste o brilhante voto do eminente relator, senhor presidente. Ele foi preciso e cirúrgico em não identificar esta fraude, e muito embora ela assim, aparentemente dá para suspeitar de uma fraude, entretanto, ela tem que ser provada, como muito bem ressaltou a juíza Paola, né? Tem que ser robusta essa prova dessa fraude. Não basta só uma circunstância. Existem uns elementos que contribuem para a formação dos elementos constitutivos da fraude. E aí eu vejo que não estão presentes esses elementos constitutivos. E muito bem, parabenizar o eminente relator por ter identificado e não ter reconhecido esta fraude. Então, eu acompanho integralmente o brilhante voto do eminente relator, senhor presidente. É com voto. Imagem ampla do plenário. Acompanho. Na tela, o juiz Carmo Antônio. Do ilustre juiz Anselmo Gonçalves. Perfeito, eu também voto nesse Imagem caso. ampla do plenário. Eu quero inicialmente parabenizar o Ministério Público Eleitoral, que é uma pauta de inclusão, essa pauta de gênero, uma preocupação de todos os poderes constituídos, e especialmente o Poder Judiciário. Na tela, o desembargador João Lages. O Lages. CNJ está debatendo agora uma resolução que vai ser levada a plenário sobre a promoção por merecimento em relação aos magistrados brasileiros, em que há uma proposta que vai ser levada para emendar a resolução 106 daquele colendo conselho, para que a promoção por merecimento seja feita uma vaga para homem e uma para mulher. Exatamente, que demonstra que o judiciário tem essa preocupação inclusiva, né? E eu quero parabenizar o doutor Milton pela forma como sustentou, pela forma como defendeu, mas eu adianto que o voto do doutor Anselmo realmente é convincente, é irretocável. Eu vou acompanhar, mas eu preciso apenas fazer alguma fundamentação que eu acho pertinente para integrar tudo aquilo que já foi dito até aqui em relação a esse tema. Essa é uma questão que ela tem atormentado todos os TREs, e ela tem batido, especialmente agora, neste ano de 2023, no Tribunal Superior Eleitoral. Tanto é que tem uma notícia no site do TSE que, em agosto agora de 2023, a última notícia que tem é que o TSE vai editar uma súmula a respeito, né, da fraude de cotas de gênero, a partir de uma análise de um caso que ocorreu em São Paulo, onde a Maiara e a Rosângela, candidatas lá, a Maiara teve apenas um voto, a Rosângela não teve nenhum voto e também nenhuma apresentou conta, não movimentou campanha. E aí o TSE fez essa proposição, ele manifestou essa preocupação, vai haver uma súmula para regulamentar isso e dar um norte para todos nós, porque é polêmico, os casos que chegam lá são todos por 4-3, mas essa súmula tem que ser aprovada até o dia 4 de outubro, porque senão não vai dar tempo para entrar na próxima eleição, pelo princípio da anualidade, que alcança também as decisões judiciais. Mas vejam, lá na página do TSE também tem uma outra notícia, a última, que foi colhida por mim ali em maio. Em maio, um caso de Alagoas, né, duas candidatas, né, elas foram, por 4-3, o TSE deu provimento a uma AIME, cassou o registro de quem já estava eleito, porque ali naquele processo se debateu e ficou provado que aquelas duas candidatas lá de Alagoas, a Maria e a Valdenice, elas não apresentaram movimentação financeira, não fizeram nenhum tipo de campanha eleitoral, não tiveram nenhuma votação, né, realizaram a campanha para outro candidato. Situações que são absolutamente diferentes do nosso caso que nós estamos julgando hoje aqui, como muito bem destacou o ilustre relator e como muito bem ressaltou também todos os ilustres membros. Eu quero só acrescentar no meu voto que eu faço uma análise de lupa, né, com base no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, que na página 118 e 119 deste documento traz especificamente recomendações à Justiça Eleitoral
neste campo das cotas. E as recomendações, como bem colocou o relator, não batem nesse caso. O doutor Paulo Madeira falou, a deputada Janete, a vereadora Janete, ela foi eleita por esse partido, pelo PSB. Ela foi eleita, eram 11 mulheres, aquela agremiação emplacou. Então, vejam, não faz sentido, quando a gente olha com olhar de lupa, o representante, o impugnante, no caso, é o PSDB, que é representado por Celivaldo Picanço Júnior, um homem, que é presidente do diretório regional do PSDB, e quer tirar uma mulher, porque se provêssemos essa AIME, a vereadora Janete teria que deixar a cadeira. Isso não faz sentido nenhum, né? Não apenas pelas provas que estão nos autos, mas também por esse olhar de lupa que se deve fazer quando se está num julgamento com perspectiva de gênero. Vale dizer para aqueles internautas, os 12 que estão nos acompanhando, quando em um dos polos estiver litigando uma mulher, quando isso acontecer, o Poder Judiciário ele tem que olhar com lupa, ele tem que olhar diferente. Isso nos é imposto, né, por tratados internacionais e não é imposto também pelo Poder Judiciário Nacional como um todo. Resta, por fim, dizer da duração razoável do processo. De fato, esse processo ele demorou 1 ano e 8 meses para chegar até aqui, mas é um prazo longo, porém, tem muitas pessoas aqui que compuseram a lide. Então, deu um trabalho e acho que está plenamente justificado essa demora, né? Uma demora que, vejam, em outros estados está demorando menos, mas também não teve todas essas nuances que tiveram nesta ação muito bem conduzida pelos nossos juízes eleitorais e sentenciada rapidamente pelo juiz Diogo. É preciso reconhecer, o juiz Diogo é um juiz diferenciado, ele é muito presto naquilo que ele se propõe a fazer, em específico na prestação da jurisdição. Mas foram muitas pessoas ouvidas, muitas pessoas para serem citadas, e daí eu acho justificada essa demora, essa duração razoável desse processo. No entanto, tanto a sentença, que está bem fundamentada e percussiosamente apurando todos os pontos que foram levantados, quanto o voto do ilustre relator, né, impecável, o doutor Anselmo sempre nos trazendo essa segurança para darmos, né, a melhor tutela jurisdicional. Imagem ampla do Tudo isso plenário. me faz, Na de fato, tela, acompanhar o o relator, desembargador João é o que eu Lages. faço neste momento. E anuncio o resultado do julgamento. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, deixa eu só entrar aqui na planilha, a unanimidade conheceu, rejeitou as preliminares e julgou improcedente o recurso. Ou negou o provimento. Eu não estou com a planilha aqui, Milene. Negou o provimento ao recurso. Tudo nos termos do voto proferido pelo ilustre relator. Doutor Luciano, chegamos ao fim desse julgamento, então, obrigado pela compreensão, tá bom? Imagem ampla do plenário. A casa é sua, volte sempre, tá bom? Ilustres pares, eu não sei Na se tela, tem mais, o eu acredito que desembargador não fui João informado Lages. de nenhum processo em mesa, resta-me então encerrar, dizer que a nossa próxima sessão, quando é segunda-feira, Milene? Segunda-feira? Eu também não tenho. Bom, convidar já para a próxima sessão, que todos já têm anotado lá nas suas agendas, tá bom? Desejar um ótimo final de semana, um bom descanso, um resto de dia, tá bom? E me despeço também dos internautas que nos acompanhem, a presença de vocês, ainda que virtual, muito nos conforta. Espero que nós termos prestado a boa tutela jurisdicional para toda a nossa sociedade. Declaro, então, encerrada a sessão. Muito obrigado. Imagem ampla do plenário. Logo TRE, bandeira do Brasil.